Então, da sexta chave. Hoje nós iremos falar sobre a sétima chave. Qual será então essa sétima chave? Liturgicamente, no primeiro texto, nós começamos já a abordar esse assunto, né? Vamos então para o livro de Efésios, capítulo 6, do verso 18 ao verso de número 20. Vamos lá para esse texto. Livro de Efésios, último capítulo, capítulo 6, do verso 18 ao verso 20. Esteja aí acompanhando essa leitura em sua casa. Verso 18 ao verso 20, do capítulo 6 de Efésios. Assim diz a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Novamente repetindo o texto, Efésios capítulo 6, do verso 18 ao verso 20, que é o texto que nós terminamos de ler. Oremos. Pai amado, Pai querido, estamos diante da Tua palavra, e realmente, ó Deus, é um prazer, e sempre, na verdade, deve ser um prazer para mim, para cada um que estão ouvindo, esse ato, esse privilégio de termos em nossas mãos a Tua palavra, e é presente do Senhor, que é algo valioso e muito valioso, porque sabemos que nós até mesmo nascemos de maneira espiritual por meio da Tua palavra. Ó Deus querido, abençoe, edifique a cada irmão, a cada irmã, por meio desse texto, por meio desse assunto que iremos tratar hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Novo Testamento principalmente preocupa muito com o crescimento dos crentes. Diversas vezes Paulo e até mesmo outros autores do Novo Testamento tratam dessa necessidade de que a gente, uma vez que nasceu na vida espiritual, nós precisamos crescer. Nós não podemos continuarmos meninos na fé, não podemos continuarmos crianças na nossa forma de agir e de viver a vida cristã. E, portanto, então, nós estamos vendo chaves, né? Chaves que nos ajudam a crescer na vida cristã, que não é apenas um conhecimento teórico, mas muito mais prático do que, na verdade, teórico ou doutrinário, que também é muito importante, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das principais doutrinas bíblicas. Paulo, ele tem uma maneira bem interessante de escrever as cartas. Isso aparece em todas as cartas de Paulo. Pode depois dar uma olhada nisso aí. A metade da carta, a parte inicial, ele sempre trabalha com doutrinas, uma parte mais teórica. E, geralmente, do meio para o fim, ele trabalha então com a aplicação dessas doutrinas na vida prática. Ele sempre então termina suas cartas do meio para frente, fazendo aplicações. E Efésios não foge dessa regra. A gente pode dar uma olhadinha aqui e no capítulo 4, por exemplo, nós encontramos já Paulo tratando dessas aplicações, o que não está presente aí no capítulo 1, nem 2 e nem 3. Mas a partir do 4, ele já começa a apontar, mais do que apontar, ele começa realmente a pedir para que as pessoas façam isso, façam aquilo outro, né? Nesse termo aí, andar, que é um termo voltado para a prática da palavra de Deus. Vejamos isso em Efésios 4, verso 17. Preste bem atenção que vocês vão ver que a palavra andar mais de uma vez. Olha só aqui. Isso, portanto, digo, e no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Estão vendo?
Aqui ele pede para que a gente, ao contrário dos gentios, né, quando venham a andar como também, né, andou as demais pessoas no Senhor. Então ele diz: digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios. Vocês devemos andar de maneira diferente, termos pensamentos diferentes, ou seja, podemos dizer que isso aqui é o andar inteligente do crente. O crente, ele anda na sua vida cristã de uma forma inteligente, e não de uma forma ilusória, como acontece com os pensamentos dos gentios. Então, é na vaidade, no auto-engano que acomete aqueles que não buscam e nem servem a Deus. Capítulo 5, verso 2, novamente essa parte aplicativa, olhando, né, para essa maneira que Paulo escreve as cartas, ele diz: e andar em amor. Vamos vendo aqui a palavrinha andar de novo, é prático. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma. Podemos resumir isso aí como dizendo que ele está nos mandando a andar ou amar de uma forma sacrificial aqueles que são os nossos irmãos. Só mais um verso para a gente ver isso aí. Verso de número 8, ainda no capítulo 5. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, vivermos então como as pessoas que estão no reino da luz, no reino de Cristo, o reino da luz. A chave que nós vamos então trabalhar hoje está nesse capítulo 6, verso 18. Eu creio que vocês já perceberam que esse verso 18 e 19 principalmente, né, esses dois primeiros aí, e principalmente você dizer, o 18 está focado para a oração. A sétima chave então, para que a gente viva uma vida cristã bem-sucedida, a sétima chave então para que a gente cresça na vida espiritual é a oração, que poderíamos chamar de destrancar o santuário interior. É o santuário do seu coração, através da presença de Cristo, do Espírito Santo, sim, também de Deus Pai. Irmãos queridos, a oração, ela é algo muito básico na vida do cristão. Tanto é que a oração, ela é chamada de meio de graça. Nós temos cerca aí de quatro meios de graça. A oração é uma dessas. Não tem como ser cristão sem orar. Não tem como ser cristão se não tivermos uma prática ativa da oração. Trabalhando mais um pouco aqui, eu quero abordar um primeiro tópico, colocando o seguinte: cuidado. Existem algumas coisas em relação à oração, em relação à nossa vida cristã e à oração, que a gente deve então estar em alerta. Devemos então tomarmos um certo cuidado. Nós sabemos então que todas as bênçãos e todo o crescimento espiritual, eles nos é dado através de Cristo, né? Através do Espírito Santo, através da sua palavra. Tudo isso que é necessário para que a gente viva a vida cristã já foi revelado. Não é preciso revelação de mais algum detalhe, de mais alguma sabedoria, de mais alguma doutrina para que a gente viva a vida cristã, para que a gente cresça na vida cristã. A gente sabe então que não é mais necessário isso. Sabemos que é Cristo e Cristo. Não há Cristo mais alguma coisa, Cristo mais isso ou outra coisa. Não, é aquilo que já foi revelado. Mas, meus irmãos, nós podemos cair no risco do seguinte: de realmente entendermos bem esses ensinos, né? De realmente sermos conhecedores das doutrinas bíblicas e, exatamente por isso, descuidar da vida prática do dia a dia, da vida cristã prática do dia a dia. E muitas vezes uma dessas questões que a gente corre o risco então de negligenciar é a oração. É a oração.
Cremos que somos salvos em Cristo, cremos que fomos alcançados pela graça de Deus, cremos então que somos predestinados, mas de repente nós então descansamos nessa confiança, desse ensino e deixamos de viver uma vida cristã abundante. Isso mesmo, vivendo uma vida então cristã precária. A oração, segundo John MacArthur, e é correto, ela deve ser como respirar. Eu sei que existem muitos tipos de ilustrações, de comparações que podem nos ajudar a entender a importância e a necessidade da oração, mas aqui aproxima bastante então da oração, dessa importância da oração na vida cristã, é a questão da respiração. Sabe por quê? A respiração é algo que acontece naturalmente, e é algo então que se você não fazer, você vai morrer. Se você prende a sua respiração por alguns minutos, você começa então a ficar tonto, você não sente bem. Na verdade, em poucos minutos pode vir a morrer. Assim é a oração do crente verdadeiro, o crente realmente que ama a Deus, o crente que realmente quer servir a Deus e quer crescer na vida espiritual, ele necessita orar. E a oração deve ser então natural. Não há como então você dizer, não, ora uma vez por dia está bom. Não tem essas regras não. Ora quanto for necessário. E uma frase que ainda ouvi semana passada, e sempre as pessoas repetem que é verdadeira, é que oração nunca é demais. Nunca é demais. Até mesmo porque Paulo escreveu lá em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 17, creio que vocês devem lembrar qual é o verso, é um verso pequenininho, que está lá em Tessalonicenses 5, 17, 1 Tessalonicenses. O que diz lá mesmo? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas não é só esse texto que dá essa ideia de que a gente deve orar sempre. O nosso texto também, o texto que a gente acabou de ler, verso de número 18. Olha aqui Paulo dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Orando quando? Em todo o tempo. Portanto, então devemos orar sempre. Devemos orar sempre e mais sempre e sempre. Lendo aqui o que John MacArthur escreve sobre a oração como sendo comparada com a respiração, ele diz: a oração é a respiração vital do crente. A razão pela qual alguns crentes andam tão abatidos e exaustos é que prendem sua respiração espiritual quando deveria estar abrindo seus corações para Deus e recebendo a atmosfera divina que o cerca, ou seja, a presença de Deus. Aquele que não estiver fielmente em oração, luta constantemente contra a sua natureza espiritual. Está segurando o seu fôlego espiritual. Você talvez pergunte, por que algum crente não respiraria? Isto é, por que não oraria? É uma boa pergunta. Creio que a resposta seja por causa do pecado. Que tipo de pecado? Talvez vários. Talvez você não encontre nenhum, mas talvez você pode estar no pecado do orgulho, o orgulho espiritual. Bom, eu já tenho o que eu preciso, já sou salvo em Cristo e posso ficar tranquilo. Eu me lembro de uma jovem que eu tive de trabalhar com ela em algumas palavras. Na mesma hora que ela fez a afirmação, eu a corrigi de maneira carinhosa. Foi o seguinte, ela afirmou: olha, eu quase não oro. Quase não oro porque Deus já sabe o que eu preciso. Ele conhece os meus pensamentos, então por que ficar repetindo? Eu falei: irmã, Deus na Bíblia nos manda orar. E Ele quer ouvir sim você colocar suas petições perante Ele. Até mesmo porque a oração, gente, não é só para pedir não. A oração, ela tem diversos alvos. Ela não é só para você pedir. Existem diversos tipos. Talvez a resposta melhor seria essa. Existem diversos tipos de oração. Oração de súplica,
oração de louvor, adoração a Deus. Exato, que é uma oração muito importante. Deus agrada quando você abre a boca e diz: Senhor, eu te adoro porque tu és infinito, glorioso, tu és santo, adorado seja o teu nome. Oração então de louvor, adoração, que também está junto praticamente com oração de gratidão, onde você agradece pelas bênçãos que você tem recebido. Então existe diversos tipos. Daqui a pouco eu vou abordar mais uma vez esses tipos de orações que existem. Mas talvez você pode estar cometendo, né, o pecado da negligência, a preguiça espiritual. John MacArthur cita mais um, que pode ser a questão do egoísmo. E segundo ele, o pecado do egoísmo seria o pecado que está por trás então da preguiça, da indiferença com as coisas de Deus e com a despreocupação com o reino de Deus. Portanto, então, a oração, ela é vital na vida do crente. Olhando então agora, principalmente para esse texto que a gente leu, principalmente para o verso 18. John MacArthur chamou isso aqui de sendo os todos da oração. Os todos da oração. Vocês viram quantas vezes que a gente encontra a palavra todo no verso 18? Dá uma olhada aí. São 4 vezes. Vamos lá. Com toda, uma vez, né? Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo, 2 vezes. E no Espírito para isto, vigiando com toda, 3ª vez, perseverança e súplica por todos os santos, 4ª vez. Só no verso 18 nós temos então a palavra toda, ou todos, né? Cerca de 4 vezes. Vamos então dar uma olhada e uma estudada nisso aí de uma forma mais específica. Os primeiros 2, todos, que estão aí no início, são instruções gerais de Paulo sobre a oração. Os 2 últimos, todos que estão aí, são mais específicas, são instruções mais específicas sobre a oração. Vamos então aí, primeiramente, olhar esses 2 todos que estão voltados para as instruções gerais sobre a oração. Verso 18 diz: com toda oração e súplica, com toda oração. Irmãos queridos, existem diversas formas que a gente pode orar. Sentado, em pé, em joelho. Geralmente as pessoas gostam de fazer uma ênfase sobre orar de joelho. Realmente é importante, demonstra humildade, demonstra você está colocando a Deus de uma forma muito honrada perante você, né? Você está então se humilhando, mas ao mesmo tempo também não adianta você estar com o coração orgulhoso ou com o coração soberbo ou algo parecido e não estar com o seu coração realmente ajoelhado, realmente colocando diante de Deus de uma forma despretensiosa, né? Não adianta você dobrar o joelho e não dobrar o coração. É importante dobrar o joelho, sim, mas antes, mais importante ainda, é ter um coração dobrado. Irmãos queridos, com respeito também à forma de orar, você pode orar até mesmo escrevendo a sua oração em um caderno, né? Legal, você pode escrever a sua oração, depois pode também pegar novamente essa mesma oração e ler essa oração, né, buscando a Deus. Você pode também de forma simples, né, verbalmente, buscar a Deus. Você pode também comprar um caderninho e fazer um controle, né, dos itens que você está abordando na oração, os pedidos, e ali marcando quando Deus vai respondendo. Tem uma carta contou de um senhor, que já não era mais novo, né, já estava na terceira idade, que ele tinha mais de 5 cadernos com os pedidos da oração que ele fazia, e depois então ali na frente um espacinho onde ele colocava como Deus respondeu. Olha aí que maneira, olha aí que forma boa da gente orar.
Nesse primeiro todos, nós temos o termo e súplica. Existem, então, tipos específicos de oração. Quando nós pedimos alguém na igreja para que ore, louvando a Deus, é você, então, realmente olhar para os atributos, as qualidades que Deus tem, realmente adorá-lo, louvá-lo por isso. Ainda que alguns gostem de fazer diferença entre louvor e adoração, a adoração é mais voltada para a questão dos atributos de Deus, santo, imenso, glorioso, justo. Alguns fazem então essa separação entre adoração e louvor sendo mais uma gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então pode até dividir em oração de adoração e oração de louvor, mas geralmente eu acho melhor e mais fácil colocar as duas juntas, né? E usar uma como sinônimo da outra. Então, numa oração de adoração e louvor, você vai agradecer, então também você vai adorá-lo por aquilo que ele é. Nós temos, aqui está colocado aqui a súplica, que é quando realmente você roga, você realmente clama de uma forma intensa em favor de alguém, ou de alguma situação, para que Deus não permita aquilo acontecer, talvez com um país, com uma cidade, assim, e assim por diante. Então nós temos hoje a pandemia, nós podemos sim suplicar a Deus para que haja com misericórdia e que tenhamos menos consequências, menos mortos e assim por diante. Ou até mesmo também suplicar pela nossa cidade, como é o caso nosso aqui de Palmeirópolis, que nós temos tido a graça e a misericórdia de Deus, que não tem nos permitido que esse mal chegasse aqui, e não chegou, e nós vamos continuar realmente intercedendo, vamos continuar então realmente suplicando a Deus para que isso não aconteça. Já citei então, é um terceiro tipo de oração, intercessão, é quando você clama em favor do outro, quando você clama em favor de alguém. Na intercessão você não vai clamar em favor de você vai colocar a vida do irmão, da irmã, daquele que você conhece, daquele que está enfermo. A intercessão é um tipo bastante comum de oração. Nós sempre temos ali a lista, de pessoas que a gente está intercedendo. São várias pessoas enfermas. Nós temos então colocado o nome dessas pessoas, tem colocado aí na oração que a gente faz pela madrugada da segunda-feira. Mas não é só segunda-feira que a gente deve orar. Devemos orar por esses nomes, sempre. Devemos orar sempre em nossas orações, intercedendo em favor dessas pessoas. Você pode, na mesma oração, realizar mais um tipo desses aí. Uma oração de gratidão pode entrar intercessão? Pode. Não vemos problema nisso. Nós temos também a oração de confissão ou contrição, confissão de pecado, onde você vai colocar a sua vida com Deus, na presença dele, clamando a Deus para que te perdoe, ao mesmo tempo arrependendo, buscando esse arrependimento, e assim então recebendo o perdão que vem de Deus para os nossos pecados. Então são essas as principais os principais tipos de oração que nós temos. Eu não anotei aqui os tipos, talvez até eu possa estar esquecendo de alguns desses tipos, mas as mais conhecidas são essas aí, nós temos então também a oração de petição, poderia assim dizer, onde você também clama não só em favor dos outros, mas também a seu favor. Essa de petição, estou usando esse termo, mas não é bastante usado essa especificação não, Verso 18, vimos então o primeiro todo, que é a forma e o tipo de oração. Orando em todo o tempo. Como agora, como que esse todo aí pode ser entendido? Quando você vai orar? Quando? Em que momento? É sempre. É em qualquer momento. Mais do que isso, é em todo o tempo. É todo o tempo que você puder orar. É aquele orar sem cessar lá de 1 Tessalonicenses 5,17. Pastor, mas se eu for orar todo o tempo, eu vou cometer uma colisão no asfalto, um acidente no asfalto. Esse
orar sem cessar. A gente sabe que a gente realmente não vai conseguir orar o tempo todo, mas pelo menos que a gente realmente ore mais, está entendendo? E até mesmo quando é possível, nós devemos colocar o nosso coração na presença de Deus, o nosso pensamento na presença de Deus, ou seja, vivendo aqueles momentos em atitude de oração, agradecendo com o seu pensamento a Deus, louvando a Deus com o seu pensamento, orando então ali no seu coração, mesmo que você não esteja mexendo os lábios, ou nem mesmo também com os olhos fechados. Então aqui a gente acaba então de ver que esse todo aí é qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer situação, devemos então orar em todo o tempo, orar sem cessar. Vamos então para o segundo grupo de todos, ainda verso 18. E para isto vigiando com toda perseverança. Esse segundo grupo aqui de todos, ele é mais específico. Talvez a pergunta seria a seguinte: então como orar? Nós então devemos orar da seguinte maneira: vigiando. É a primeira palavra, e após voltando aí, e para isso vigiando. É a primeira palavra que qualifica aqui agora esse todo, né? Vigiando, o que é isso? Estar em alerta, estar antenado, é estar ligado. Nós precisamos saber o que está acontecendo com os nossos irmãos. Talvez não sei, talvez uma igreja grande, você não tem como saber como estão vivendo todos, mas pelo menos alguns, sim, do pastor, né? Quem é pastor realmente tem que saber como está as suas ovelhas. Do membro, né? Só aquilo que lhe couber e ficar mais fácil. Mas não é só questão da igreja, é questão da família. Você sabe como está a vida do seu filho? Você sabe como está a vida da sua filha? O que é que você tem de orar em favor dele, dela? O que é que você tem de orar em favor da sua esposa, do seu esposo? Ou seja, está alerta, sabendo então das necessidades daqueles que estão à sua volta e clamando em favor disso. Mas também quando o seu filho, né, está tendo sucesso, está sendo bem sucedido na escola, então agradeça. O seu filho não vai bem na escola, então clame em favor dele, esteja alerta, veja essas coisas aí que está à sua volta e ore em favor delas. Vigiar então é isso, é estar em alerta, é estar sóbrio. Não podemos viver de uma maneira diferente com a nossa família, ou com os irmãos, ou com a igreja. Devemos então estar antenados. Esse todo, e agora o último todo aí, o termo aliás, ainda tem mais uma qualificação aqui ainda, né? Tem mais uma qualificação desse terceiro todo, que é com toda perseverança. Com toda perseverança. Ou seja, se você começa a colocar um pedido na presença de Deus, não pare não. Se você viu que Deus não respondeu nem com não e nem com sim, continue orando. Eu já fiquei sabendo de pessoas que casaram com descrente, não deveria ter acontecido, né, evangélico casando com descrente, e aí é aquela luta, né, para que o marido converta. Sabe quantos anos que a senhora orou em favor do seu esposo para que ele viesse converter? Mais de 30 anos. Mas graças a Deus que ele ainda converteu, porque a gente sabe de casos, né? Sabe de casos que infelizmente, né, a jovem casou com o rapaz e o rapaz, né, depois já de idoso, nem no tempo de idoso converteu, morreu sem converter. Então isso aí infelizmente pode acontecer. Mas eu quero que a gente entenda que sejamos perseverantes na oração. Igual aquela viúva lá que Cristo conta, é uma parábola, né, que está lá no livro de Lucas, daquela senhora viúva, pobre, sem nenhum prestígio, e que tinha uma demanda, tinha algo para ser resolvido na mão de juiz, um juiz iníquo, um juiz que não estava nem aí por ninguém, e que não ia atender aquela velhinha, não ia ganhar nada com aquilo. E ela começa então a fazer o quê? Vai lá todo dia.
Então ele vê que a mulher estava realmente determinada em ir todo dia lá encher a paciência dele, né? Molestar. E tanto ir lá, e ele então para e pondera e pensa, peraí, mesmo que eu não devo nada para ninguém, não temo ninguém, mas eu vou resolver a questão dessa velhinha, dessa viúva, porque ela já está me molestando, né? Não quero que ela venha tirar a minha paciência, então vou resolver logo a questão dela. Irmãos, aqui a questão é a perseverança. Devemos então sermos perseverantes nos nossos pedidos. O último todo aí, quarto todo, verso 18. E súplica por todos os santos. Quais são os alvos dos nossos pedidos? Com certeza, primeiramente, a oração ela deve concorrer para a glorificação de Deus. Mas nós temos então os pedidos, nós temos então os alvos. Os alvos em favor então de todos os santos, de tudo enquanto são pessoas conversas, que são os nossos irmãos, sim, com certeza aqueles que estão mais próximos de nós. Mas só que não para aí não. O verso 19 diz, e também por mim. Paulo era o quê? Um missionário. Paulo era alguém então que estava sempre plantando igrejas, sempre desbravando novos lugares e levando o evangelho. Nós então devemos orar para Paulo. O que Paulo era? Missionário. Então devemos orar em favor de missão. Na missão o que acontece? Conversões, evangelização. Então precisamos orar em favor de evangelização. Precisamos orar em favor daqueles que estão perto de nós e que são até mesmo parentes nossos que não converteram. Precisamos ter amor às almas perdidas, né? Amigos próximos da gente que ainda não converteu. Precisamos então de orar em favor dessas pessoas. Não é só em favor dos santos, mas daqueles que ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho. Irmãos queridos, lembremos então que esses pedidos voltados então para os nossos irmãos, a vida deles, vida espiritual, vida familiar, realmente elas estão aí na primazia. Mas missão também, evangelização também. E entra também, né, não nesse termo aí de escala, sendo né, os principais, entra também, na verdade, as nossas orações em favor de nós mesmos, para que Deus nos use, nos capacite, né, nos encha do Espírito Santo, nos traga alegria, nos traga fervor na vida cristã. Portanto, então, assim a gente termina esse segundo, ou melhor, esse quarto todo, esse segundo grupo, né, de todos. Irmãos, pergunto para você nesse momento. Você orou hoje? Você orou, amém. Orou quantas vezes? Mais de uma? Como está a sua respiração? Você respirou o tempo todo? Nós precisamos de orar, e de orar mais. Nunca a oração será demais. Oremos, fazendo intercessões. Oremos fazendo súplicas, oremos fazendo petições, oremos agradecendo, oremos adorando a Deus, oremos confessando os nossos pecados e clamando pelo perdão de Deus, oremos clamando por nós, as nossas famílias, pelo nosso crescimento espiritual, pelo crescimento também espiritual do irmão, da irmã, dos filhos. Devemos preocupar com os nossos filhos não só na questão do ser bem-sucedido na vida secular, lá na escola, no serviço, no emprego. Não. Antes disso aí, a prioridade é orarmos em favor da vida espiritual deles. Porque adianta você investir tanto na vida do seu filho, na parte material, e depois você chegar no céu, ele não está lá. Então, portanto, é algo muito importante orarmos, principalmente colocando em primeiro ângulo as coisas espirituais, que trata então da sua vida com Deus, que trata então da sua família em Deus. Esse então é o desafio que nós temos diante desse texto. Oremos e oremos. Amém. Nós então encerramos por aqui, agradecemos a presença dos irmãos